e em paz, tanto quanto possível. Gostaríamos de saber quem está na casa pela primeira vez. Muito bem. Então, pedimos licença para dar início aos nossos trabalhos com a leitura da mensagem. O Mestre é o eterno amigo que nos rompe as algemas, abrindo-nos portas renovadoras. Entretanto, é preciso que saibas crer. O Senhor jamais nos violentará o livre-arbítrio. Sofres, estás fatigado, tropeças sobre os fardos do mundo? Vem, Jesus reserva-te os braços abertos. Uma mensagem de alento para a mensagem é de Emmanuel, do livro Fonte Viva. E ainda de Emmanuel, vamos ler outra do livro Ceifa de Luz, cujo título é Supercultura e Calamidades Morais. E é um comentário, um excerto do Evangelho de Lucas, onde encontramos as seguintes palavras de Jesus. Mas Deus disse-lhe: louco, esta noite pedir-te-ão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? E Emmanuel comenta: não basta juntar valores materiais para a garantia da felicidade. A supercultura consegue atualmente na Terra feitos prodigiosos. Em todos os reinos da natureza física, desde o controle das forças atómicas às realizações da astronáutica. No entanto, entre os povos mais adiantados do planeta, avançam duas calamidades morais do materialismo, corrompendo-lhe as forças: o suicídio e a loucura, ou, mais propriamente, a angústia e a obsessão. É o que o homem não se aprevisiona de reservas espirituais à custa de máquinas. Para suportar os atritos necessários à evolução e aos conflitos resultantes da luta regenerativa, precisa alimentar-se com recursos da alma e apoiar-se neles. Nesse sentido, vale recordar o sensato comentário de Allan Kardec no item 14, capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, sob a epígrafe O suicídio e a loucura. A calma e a resignação, auridas da maneira de considerar a vida terrestre e da confiança no futuro, dão ao espírito uma serenidade que é o melhor preservativo contra a loucura e o suicídio. Com efeito, é certo que a maioria dos casos de loucura se devem à comoção produzida pelas vicissitudes que o homem não tem a coragem de suportar. Ora, encarando-se as coisas deste mundo da maneira por que o Espiritismo faz que ele as considere, o homem recebe com indiferença, mesmo com alegria, o revés e as decepções que o houveram desesperado noutras circunstâncias. Evidente se torna que essa força que o coloca acima dos acontecimentos preservar-lhe-á de abalos a razão, os quais, se não fora isso, o conturbariam. Espíritas, amigos, atendamos à caridade que suprime a penúria do corpo, mas não menosprezemos o socorro às necessidades da alma. Divulguemos a luz da doutrina espírita, auxiliemos o próximo a discernir e a pensar. Hoje, especialmente, já que comemoramos entre nós o Dia da Mãe, os nossos votos muito especiais, muito particulares a todas as senhoras, pela nobre missão, pelas lutas ingentes, o mastro do navio das nossas vidas, da vida da humanidade, é a mulher
que traz essa nobre missão e para a qual se prepara na espiritualidade para o triunfo de si e dos outros. Ai do mundo se não tivéssemos cá as mulheres. Com toda a sinceridade, apesar da graça, sentimos esse trabalho ingente, sacrificial, de solidariedade, de amor especial por todos nós. Por isso, esta palavra de apreço, que nunca será demais registar, e a todas as senhoras presentes o nosso fraternal abraço, muito carinhoso, de muito reconhecimento, de muito apreço, para todas as mães, tenham ou não tenham filhos, avós, encarnadas e desencarnadas, hoje naturalmente perpassam pela nossa mente as ricas memórias da nossa vida, onde mães, avós, filhas, todas elas têm um papel especial e preponderante nas nossas vidas e por isso o nosso sentimento é de gratidão. A encimar todo esse grupo, Maria Santíssima, Mãe de Jesus, que vela por toda a humanidade também, em nome de Jesus, mas sobretudo por todas as mães, porque ela sim compreende, de facto, as dores, as necessidades de cada coração materno, cada coração feminino, face ao valor da vida. Por isso, às senhoras aqui presentes e do outro lado da vida que nos acompanham, a nossa especial dedicatória e referência muito fraternal e muito carinhosa para as nossas mães, que naturalmente permanecem vívidas na nossa alma, em espírito de gratidão eterno, e que nos acompanham, porque para as mães, os seus filhos são sempre meninos. Por isso, vamos pedir que nos unamos em oração, esta em especial dedicada a todas as mães. Pai de infinita bondade, na idealização do teu projeto para a vida, para este planeta que nos acolhe, adornaste o espírito feminino com essa nobre missão, florida, luminosa, para receber na terra todos os teus filhos em ambiente de paz e harmonia, de fraternidade, requisitando-lhes o amor, o sacrifício, que só os corações femininos podem dispensar a essa nobre missão. Hoje, Senhor, em que dedicamos este dia com especial atenção a todas as mães, lembramo-las, Senhor, as nossas mães, mas todas aquelas que abraçaram a sua missão e na terra e na espiritualidade, de forma anónima, perseguem esse mistério, acompanhando-nos os passos, resgatando os seus filhos tantas vezes das veredas da dor, da revolta e da frustração. Nesse coração, onde a tua presença se mantém, qual lamparina acesa pela eternidade da vida, sentimos-nos infinitamente gratos e recordamos Maria, Mãe Santíssima, Mãe de todas as mães, não só pela sua nobre missão de te acolher e acompanhar, vivenciando
as mais duras provas por te ver nas condições de desrespeito a que foste votado. Mas ainda hoje, Senhor, ela continua velando por todas as outras mães, sobretudo as que mais doridas se encontram, frustradas, tantas vezes revoltadas pelos projetos falidos. Contudo, não desiste de cada um, pedindo-nos, Senhor, que tenhamos força para vencer as vicissitudes da vida. Ó Mestre, quantos de nós teriam sussurrado diante do mar encapelado da vida se não tivéssemos o coração maternal? Por isso, às nossas mães, a todas as mães, aqui exprimimos o nosso sentimento de gratidão e onde quer que se encontrem, nos dois planos da vida, recebam, Senhor, o nosso fraternal abraço. Ainda, Senhor, e sobretudo, aquelas que se encontram doentes pelas mais variadas razões, unimos-nos aos seus filhos, cantando hinos de gratidão e amor pelo amor, pela dedicação aos corações que lhes foram entregues. Que a tua paz, Senhor, e o teu amor envolvam este grupo de trabalho em que nos encontramos unidos com o propósito de orar e de refletir sobre as vossas lições. Muito obrigado, Senhor. É o livro O Céu e o Inferno. Ou ainda, como subtítulo que Kardec registou, A Justiça Divina segundo o Espiritismo. A primeira edição ocorreu a 1 de agosto de 1865 e é o quarto livro da codificação da doutrina espírita. E, portanto, vamos passar à lição propriamente dita, desta feita na segunda parte, exemplos na comunicação com os espíritos, no capítulo 2, Espíritos Felizes. Nós vamos assistir, vamos ler e refletir sobre estas lições que têm por tema as comunicações de espíritos que Allan Kardec, na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, recebeu para, enfim, virem dar o seu testemunho sobre a realidade espiritual em que se encontravam. Ora, essa comunicação, ela é feita através daquele mecanismo que ouvimos falar da mediunidade. A mediunidade é, aqui no caso, a faculdade, é uma predisposição especial do corpo físico, não é nenhum dom, é uma predisposição do corpo físico ou na matéria, enquanto encarnados, porque as faculdades mediúnicas, elas acompanham o próprio espírito, fazem parte da condição da vida, da existência da vida, quer estejamos encarnados, quer não estejamos encarnados. E a mediunidade, na sua etimologia, significa a origem da palavra medium, que é um elemento que se situa entre os dois planos da vida, o plano material e o plano espiritual. E, portanto, é através dessas faculdades que os espíritos se comunicam de lá para cá e os espíritos daqui comunicam-se daqui para lá.
porque todos nós somos espíritos, uns encarnados, outros desencarnados, mas todos fazemos parte dessa família universal. E razão porque aqui estamos, aqui vimos, aqui chegamos, aqui vivemos as mais variadas experiências e daqui partimos para a nossa verdadeira pátria, que é a pátria espiritual. Ora, estamos aqui temporariamente e para que não estivéssemos verdadeiramente isolados, degradados, Deus instituiu essa faculdade como veículo de comunicação. Portanto, nós estamos permanentemente em comunicação com espíritos, seja espíritos bons ou espíritos menos bons. Essa é outra matéria, outra questão. Mas estamos. Porquê? Porque fazemos parte da família universal. Tal como entre nós, aqui ou noutro local, nós estamos, enfim, integrados na sociedade e, como tal, em comunicação. Ora, é essa experiência que Kardec aqui nos traz a relatar. Portanto, as faculdades mediúnicas são uma circunstância natural da vida. Infelizmente, criaram-se preconceitos, maledicências e até calúnias relativamente ao exercício das faculdades. E tempos houve, na Idade Média, em que as faculdades mediúnicas eram motivo para se levar as pessoas à fogueira. Para levar as pessoas à fogueira. Ora, todos estes preconceitos, toda esta arbitrariedade para com a faculdade mediúnica não teve outro sentido senão dominar a prole. Portanto, as forças dominantes, aqui no caso as forças religiosas dominantes na altura, que eram a Igreja Católica, e naturalmente inspirados por espíritos de baixa condição moral, instituíram e foram milhares, se não milhões de criaturas que foram ao longo dos anos, enquanto funcionou, enquanto esteve em funcionamento a Inquisição, tudo se processou dessa forma. Ora bem, ultrapassada essa fase, porque infelizmente civilizámos-nos, já não queimamos ninguém, mas criámos preconceitos. E nós criamos preconceitos porquê? Porque não usamos a razão. Nós normalmente temos a tendência para recear o desconhecido. E causa-nos alguma impressão e não procuramos conhecer, perceber, estudar, refletir para concluirmos e dizermos não, tem ou não tem veracidade, tem ou não tem condições para merecer o meu crédito. Então, refugiamos naquilo que ouvimos dizer, porque a mediunidade ou o exercício da mediunidade, infelizmente, como noutros casos, a criatura humana nem sempre pugna, nem sempre trabalha pelo seu enobrecimento e pelo exercício nobre das faculdades mediúnicas que possui. E também, muitas das vezes, por desconhecimento. Porque há pessoas que não têm as mesmas noções que nós a respeito desta matéria. E, como tal, não merecem a nossa desaprovação, mas tolerância e compreensão, se tivermos em linha de conta aquilo que é a sua forma de pensar, a sua cultura, os seus conhecimentos. Ora, estas reflexões e estes ensinos são para os espíritas. Mas isso não nos dá o direito de condenar terceiros porque têm este ou aquele comportamento nesta matéria. Estamos em concordância? Muito bem. Então, nós vamos adiante e vamos comentando. O título desta comunicação do Espírito nos trabalhos da Sociedade de Parisiense de Estudos Espíritas, presidida por Kardec, A Morte do Justo, diz o seguinte: em seguida à primeira evocação do Sr. Sanson, feita na Sociedade de Paris, um espírito deu sob este título a seguinte comunicação. Ora,
A comunicação do Sr. Sanson foi aqui trabalhada há um ano. Um ano atrás. Foi a nossa lição no mês de maio de 2021. O Sr. Sanson era um membro ativo, era trabalhador da Sociedade de Parisienses de Estudos Espíritas. E desencarnou com um problema de saúde que foi assaz persistente e de alguma forma duradouro e bastante doloroso, que lhe reclamou nos últimos tempos de vida, enfim, uma provação muito, muito forte. E então, ele submeteu-se com bastante tolerância e bastante paciência à enfermidade, o que lhe valeu era já o seu espírito paciente e enriquecido pelos conhecimentos espíritas, que lhe facilitou um desencarne tranquilo, como todos nós desejamos. E então, ele tinha-se comunicado já, anteriormente, e este espírito vem falar exatamente do Sr. Sanson também e dessas condições. Foi a de um justo a morte desse homem de quem neste momento vos ocupais, isto é, esperançosa e calma, de Sanson. Portanto, a forma como o Sanson encarou a enfermidade, a prova, o resgate, porque, afinal de contas, todos nós sabemos que vamos morrer, não é verdade? Não há ninguém que pense ficar por cá. Pois não? Vamos morrer. Ora bem, mas cruzes, quem estiver com pressa que vá andando. Não é? Todos nós sabemos que isso vai acontecer, mas pressa nenhuma. Ora, é importante, que era o que acontecia ali com o Sanson. O Sanson preparou-se, foi-se preparando, aceitando, refletindo. E é aquilo que nós temos que fazer também, porque a qualquer momento nós podemos ser chamados. Lembram-se aqui da mensagem introdutória? Exatamente, porque a qualquer hora nós podemos ser chamados. Estamos, enfim, muitas das vezes assoberbados e preocupados com as coisas materiais e, de repente, vamos de viagem para o outro lado da vida. Ora, essa preparação, essa reflexão, como é que eu pretendo chegar ao outro lado? Em que condições? Tudo isso deve fazer parte do nosso conhecimento e da forma como encaramos este mecanismo da vida. Uma vez que é uma fatalidade, sem dúvida nenhuma. Então, essa preparação foi o que Sanson fez, e diz ele aqui que foi a de um justo a morte desse homem. Portanto, isto é, esperançosa e calma. Ele, de repente, quando acordou, já estava do outro lado. Tranquilo. Como o dia sucede naturalmente à aurora, a vida espiritual sucedeu-se-lhe à vida terrestre sem rompimento nem abalo. Então, o que acontece é que o espírito envolvido, sabem qual é? De que é que se encontra o espírito envolvido? Perispírito. Perispírito. Quem é que não sabia? Estavam com receio de dizer, né? Com timidez. Com timidez. Está bem. O perispírito. O perispírito. E porquê é que tem esse nome? Etimologicamente, Kardec atribuiu esse espírito porque envolve peri, que resulta do grego, que é envolve. Peri envolve o espírito. Daí o resultado da palavra perispírito, criada por Kardec para definir esse elemento. Ora, ele é semimaterial. E esse elemento é constituído da matéria, das forças energéticas do planeta no qual o espírito vive. Então, para nós vivermos na Terra, esse espírito é revestido de semimatéria, de elementos materiais que dizem respeito ao planeta. Se, entretanto, por qualquer razão, nós tivermos o que vai acontecer, mudar de planeta, então essas forças
energéticas de um planeta mais aprimorado, mais diáfano, essas forças são mais subtis. E o espírito, para reencarnar aí, muda o seu perispírito para se poder integrar na vida que aí existe. Estamos a compreender? Então, é um elemento de ligação. Ora, quando o espírito se prepara para reencarnar, é esse perispírito que se liga às células orgânicas geradas no ventre materno e que lhe vai dando força, vai fazendo crescer, evoluir e, portanto, esses laços vão se estreitando para que a vida na Terra seja possível durante determinado período de tempo. Ora, quando a morte ocorre, esse desenlace é sempre perturbador. Porquê? Porque o espírito ligado ao corpo físico, durante determinado período de tempo, ele sofre um abalo, porque passa, digamos, esse desligamento e passa para um plano mais diáfano, e é comum que ele seja mais ou menos perturbador. Isto é, tudo em função das características morais do indivíduo. Porquê? Quanto mais agarrado estiver à matéria, o espírito, quanto mais receio houver de partir para o outro lado, mais difícil e mais perturbada é esse momento, o desligamento. E, portanto, ele torna-se perturbador exatamente por essa razão. Ora, se a criatura começa a preparar-se mentalmente, a refletir, a aceitar de forma tranquila e natural esse processo, portanto, aos poucos o desenlace vai ocorrendo. Ora, aqui no caso, por isso ele faz esta menção, sem rompimento nem abalo. Ora, quando a criatura sofre, ou melhor, está demasiado materializado, demasiado interessado, envolvido com as questões materiais da vida e pouco preocupado com as questões materiais e também sem nenhum crédito de natureza moral, então esse rompimento é muito difícil. E casos há em que a criatura de facto morre, mas não desencarna. Então a morte, o desligamento é só aparente. Quer dizer, nós temos o corpo físico, o féretro, mas o espírito continua ligado, envolvido ao corpo físico. Não se operou o corte, operou-se o corte, mas mentalmente a criatura está, como dizia Jesus, onde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. Então, a criatura quer retornar ao corpo físico, muitas das vezes está tão perturbado que não sabe sequer que desencarnou, que morreu, e continua a querer reverter o processo. E vive desesperado nestas circunstâncias porque ele não sabe o que se passa. E pode, efetivamente, enlouquecer até do lado de lá. Porquê? Porque não se prepara, não tem o mínimo de reflexão, e se conjugarmos a estas circunstâncias o orgulho, o egoísmo que eventualmente a criatura possa ser portadora, então estão criadas as condições para um longo período de instabilidade emocional, de dificuldades. Então, daí a razão dessa preparação. Então, os infortúnios que nos acontecem não são desgraças, não são castigos de Deus, são antes uma oportunidade para nós refletirmos, para nós aprendermos, aperfeiçoarmos-nos, sob o ponto de vista moral e espiritual, tendo em vista o futuro, que é já hoje, visto que nós podemos desencarnar a qualquer momento. Então é por isso que estes conhecimentos devem ser usados como ferramentas de trabalho para o nosso aprimoramento.
Ora bem, então, o seu último suspiro foi tanto como um hino de reconhecimento e amor. E quão poucos são os que atravessam assim a rude transição. Vejam que ele fala aqui dessa rude transição, porque é muito comum acontecer. Quão poucos os que, após a confusão e desespero da vida, concebem o ritmo harmonioso das esferas. Portanto, temos dificuldade em percepcionar o que existe para além do corpo físico, na pátria espiritual, e como as vidas se desdobram na espiritualidade até aos reinos mais felizes, dos quais fazem parte os espíritos mais elevados, como é o caso de Jesus. Como o homem de saúde perfeita, de chofre mutilado, sofre dos membros separados do corpo, assim a alma do cético separada do corpo despedaça-se e lancinante precipita-se no espaço, inconsciente de si mesma. Portanto, reparem esta comparação em que ele faz aqui alusão ao facto da criatura que, por qualquer razão, um acidente, e fica sem os membros do seu corpo, e isso provoca-lhe dores inenarráveis. O mesmo acontece com o espírito. Quer dizer, o membro do corpo é arrancado à força do seu elemento natural. E, no caso, o espírito é igualmente expulso por força das leis da vida, é expulso do corpo físico, e isso provoca-lhe abalos e dores lacinantes. E porquê? Pelas razões que já anteriormente dissemos. A nossa dedicação, o nosso interesse, sobrecarregado de materialismo, de egoísmo ou de orgulho, sobretudo, e não admitimos essa possibilidade. Orai por essas almas perturbadas, orai por todos os sofredores, porque a caridade não se restringe à humanidade visível, mas deve socorrer e consolar os habitantes do espaço. Disso tivestes a prova evidente na súbita conversão desse espírito, Bernardo, que se manifestara espontaneamente na cerimónia fúnebre do Sr. Sanson, que era um espírito perturbado, que na altura, atraído pelo ambiente espiritual, na cerimónia fúnebre do Sr. Sanson, deixou-se envolver pelo ambiente e cativar-se e propor-se, de facto, a aceitar o socorro que lhe estava a ser proposto, já que Deus é infinitamente misericordioso e não pretende a morte do pecador, mas a morte do pecado. Portanto, que o pecador, de facto, se sobreponha a si próprio, às suas tendências inferiores. Tocado pelas preces espíritas sobre o túmulo do homem de bem, que vindes interrogar e que deseja fazer-vos progredir. Reparem que isto é a comunicação do espírito desencarnado. O amor não tem limites. Enche o espaço, dá e recebe mutuamente as suas divinas consolações. Pois bem, assim é o amor. Mais profundo que as ondas do mar, mais infinito que o espaço, que a todos vós, encarnados e desencarnados, deve unir na santa comunhão da caridade, fusão sublime do finito e do eterno. Portanto, o Espírito Jorge. Este é o primeiro que tomou a iniciativa de se comunicar para dar o seu testemunho relativamente ao desencarno do Sr. Sanson. De seguida, nós temos outra comunicação que é do Sr. Jobard. O Sr. Jobard era presidente honorário da Sociedade Espírita de Paris e tratava-se de o evocar na sessão de 8 de novembro, quando, antecipando-se ao nosso desejo, deu a seguinte comunicação espontaneamente. Ora bem, Kardec, estes elementos, quer o Sr. Sanson, quer o Sr. Jobard, eram elementos ativos daquela comunidade, daquele grupo. E, naturalmente, que aquilo que é mais predominante nas comunicações espirituais são as manifestações de espíritos sofredores, necessitados.
mas também os há, espíritos tranquilos, bons espíritos, espíritos mais elevados, e que de quando em vez se comunicam deixando o seu testemunho. É aqui o caso. Portanto, veja-se que podia acontecer com qualquer um de nós, ou poderá acontecer com qualquer um de nós, desencarnar e ser permitido comunicar-se em breve prazo para deixar o seu testemunho. Ora, foi o que aconteceu com esses espíritos. Reparem que foram contemporâneos de Kardec. Portanto, eles conviveram ali algum tempo com a Kardec e depois vêm trazer o seu comunicado. Poderia acontecer connosco, para dar testemunho e deixar à posteridade as suas impressões a respeito do desencarne, quais as influências do seu comportamento sobre o processo do desencarne. Aqui estou eu, a quem pretendeis evocar, manifestando-me por este médium, que até agora tenho solicitado inutilmente. Portanto, há sempre os momentos. Nós pensamos que os espíritos se manifestam a qualquer momento, os espíritos mais, enfim, já mais tranquilos e mais elevados, que se podem manifestar a qualquer momento e por aí adiante. Há uma série de variantes, entre elas as condições anímicas do médium, o tipo de faculdade que o médium possui, a sua natureza íntima, as suas características mediúnicas, o seu estado mental, se é uma pessoa tranquila, se é uma pessoa mais agitada, o seu estatuto moral, já se é uma pessoa que se esforça por melhorar o seu comportamento, tratar da sua regeneração, por aí adiante. Portanto, estas questões são muito importantes para os espíritos, porque essa ligação que permite a comunicação faz-se através de sintonia, de afinidade. Ora, em muitos casos, há espíritos mesmo que dizem que preferem comunicar-se por um espírito, por um médium do que pelo outro, e explicam as razões dessa afinidade, dessa característica espiritual e harmoniosa que os identifica a ambos. Então, contrariamente àquilo que é comum, os médiuns não recebem espíritos a todo momento, salvo se estiverem obsidiados. E quem é que obsidia? São os espíritos inferiores. Mas também o médium, que é portador das suas faculdades mediúnicas, só usa se quiser. Ele não está obrigado a quaisquer convenções para o uso das faculdades mediúnicas. Portanto, é uma faculdade como outra qualquer, em que ele pode querer usar ou não usar. Ora, para que o médium possa ter domínio, predominância sobre o exercício das faculdades mediúnicas, é importante que ele possa estudar, aprender, conhecer estes mecanismos espirituais para o exercício, para a estabilização dessas faculdades. Então, nós podemos concluir o seguinte, que a faculdade mediúnica por si só não é motivo de qualquer perturbação. Portanto, então, se não é, qual é a origem da perturbação? Ou é do médium, perturbação emocional ou mental, ou é do desgoverno das suas faculdades, naturalmente, e que por influência, dado o estado anímico, mental e emocional do médium, atrai os espíritos do mesmo gesto. Estamos a compreender? Ora, quer dizer que essa mesma faculdade, usada por esse médium, se um espírito, um bom espírito, se aproximar, ele está tranquilo, está feliz, maravilhoso. Se aproximar, sai aquele e aproxima-se um espírito perturbado,
o médium altera o seu estado emocional e anímico. Então, mas e porquê é que o médium não tem predomínio e não domina a situação? Por desconhecimento. Ele deixa-se conduzir pelos espíritos que se aproximam. E por ignorância, na maioria dos casos, está convencido que o problema que é seu. Isto é, que é um problema de natureza orgânica ou mental. E não é. É uma questão de disciplina, de orientação mental, sem dúvida, e disciplina para as suas faculdades. Então, quando essas faculdades estão estabilizadas, o médium usa as faculdades quando entende ser oportuno. Como outra faculdade qualquer. Não é verdade? Há quem cante muito bem e não vai pela rua a cantar, não é? Há quem toque instrumentos de música, há quem tenha outras aptidões e usa-as no sítio e no momento certo. Com as faculdades mediúnicas é exatamente a mesma coisa. Estamos a compreender? Há alguma dúvida relativamente ao assunto, ao tema? Muito bem. Então, antes de tudo, desejo escrever as minhas impressões por ocasião do meu desprendimento. Senti um abalo inexplicável. Lembrei-me instantaneamente do meu nascimento, da minha juventude, da minha velhice. Toda a minha vida se me retratou nitidamente na memória. Porque todo esse passado está registado no inconsciente profundo. E naquele momento, como o espírito está tranquilo, naturalmente, vêm à tona essas impressões do passado. E ele não sabia, no momento, não é? Porque essa passagem que é tão tranquila, o senhor de repente está de um lado e do outro, e de repente está do outro. Passou para o outro lado. Mas, como ele está tranquilo, vem à tona essas recordações. Atenção, não vai alguém às vezes estar a pensar no passado e pensar que já morreu. Cuidado, se já morri. A pessoa levanta-se em casa e vai dizer à família: olha, já morri. Cuidado, não é? Está bem. Então, temos que ter muita confiança na vida e em Deus, sobretudo. Então, eu sentia apenas como um piedoso desejo de me achar, enfim, nas regiões reveladas pela nossa crença. Depois o tumulto serenou. Eu estava livre e o meu corpo jazia inerte. Reparem que tudo se passa enquanto o corpo está ali presente. Não estamos a falar de horas depois, dias depois, meses ou anos. É no momento. E reparem que a transição, nestes breves momentos, é uma transição tranquila. Apesar de sentir algum abalo, como ele diz, que é inexplicável, porque não sabe naturalmente as circunstâncias, não tinha ainda experienciado esse fenómeno, mas é ali na presença do próprio corpo que de facto ele desencarna. Deixou o corpo. Não é verdade? Uma maravilha. Vai ser assim também connosco, se Deus quiser. Deixou a mala. Hã? Deixou a mala e vai embora. Exato. Mas aqui, sobretudo, que seja assim também connosco. Não há de ser mau, não é? Antes, pelo contrário. Que Deus nos ampare sempre. Então, meus caros amigos, que prazer se experimenta sem o peso do corpo. Quanta alegria em abarcar o espaço. Porque o sentimento de liberdade, agora aqui nestas circunstâncias, é completamente diferente. E veja-se que o espírito está tranquilo, está confiante. Ele sabe que as circunstâncias da vida, a dinâmica da vida, são assim mesmo. Não é motivo para desespero, para, enfim, frustrações ou protestos. Ele aceita, naturalmente. Não julgueis, porém, que me tenha tornado repentinamente um eleito do Senhor. Não. Eu estou entre os espíritos que, tendo aprendido um pouco, muito devem aprender ainda. Não tardou muito que de vós me recordasse, irmãos de exílio,
E asseguro-vos toda a minha simpatia, todos os meus votos vos envolvem. Portanto, reparem, irmãos de exílio. É, no fundo, um termo aqui feliz para retratar aquilo que é a nossa condição. Nós estamos temporariamente exilados da nossa pátria espiritual, da nossa comunidade espiritual, do nosso meio social e, portanto, estamos em missão de regeneração, de renovação moral, porque logo mais retornamos e compete-nos a nós ter o direito e o mérito de reintegrar essas comunidades felizes. Quereis saber que espíritos me receberam? Quais as minhas impressões? Pois bem, amigos, foram todos os que evocamos, todos os irmãos que compartilharam dos nossos trabalhos. Eu vi o esplendor, mas não posso descrevê-lo. Portanto, aqueles espíritos que nós evocamos muitas das vezes e que estão em condições para esse trabalho, os nossos familiares, a nossa mãe, do nosso pai, eventualmente já desencarnados, dos nossos anjos da guarda. Em boa verdade, aqueles que nós temos por família, por amigos, por aí adiante, são um pedaço daqueles com quem nos afinamos, com quem interagimos, enfim, de alma e coração, são uma parte dessa comunidade espiritual da qual fazemos parte. Porque a maioria do grupo e da família do qual nós fazemos parte não está deste lado, está do outro. Portanto, nós quando retornamos, ou quando retornarmos, voltamos a esse seio, ao seio desse grupo, dessa comunidade, que nos vai de novo envolver. Isto é, retomamos os trabalhos na espiritualidade, entretanto interrompidos, para que pudéssemos vir à Terra a experienciar este período de tempo. Portanto, os nossos anjos da guarda, que são vários, os nossos tutelares, todos eles, dependendo do nosso estado íntimo, assim será o acolhimento do outro lado. Porque se nós estivermos revoltados, desesperados, contrariados pelas circunstâncias da morte, porque nos sentimos injustiçados por aí adiante, naturalmente o nosso foco, o nosso padrão vibratório está muito baixo e denso e, portanto, ao nível dos espíritos inferiores. E, como tal, não conseguimos sintonizar, escutar, ver os espíritos que nos são afins. E isto pode durar horas, meses, anos, séculos ou milénios, dependendo do nosso estado íntimo. Porque há criaturas que assim permanecem até quererem. Recordam-se na mensagem que estava ali no texto, logo na abertura, em que dizia que Deus não viola o nosso livre-arbítrio. Recordam-se? Ora bem, aguarda que a pessoa, instigada pelo sofrimento, se proponha a despertar e a dizer, a refletir o que é a vida, o que é que eu tenho feito da minha vida, será que a vida é só isto? E muitos até já terão ouvido falar de Deus, mas aliaram-se completamente a essa possibilidade pelas mais variadas circunstâncias, e a partir do momento em que ele se dispõe a refletir mais alto, há campainhas que soam logo nos planos de socorro para o espírito ser resgatado. E, portanto, e aí sim voltará a reencontrar os seus entes queridos, os seus afetos. Eles não estavam lá, estavam, são como as estrelas. Mas é preciso que nós estejamos em condições para os percepcionar, para estarmos em sintonia, em harmonia. Compreende? Acontece muitas das vezes nas salas de assistência espiritual, nos trabalhos de assistência espiritual, em que se comunicam com espíritos bastante sofridos, empedernidos, maltratados, e quando eles despertam, é muito interessante.
Porquê? Porque vêm envolvidos numa sombra mental. É o seu status quo, o seu estado mental obtuso, afunilado. E, como tal, envolvidos por essa teia de interesses mesquinhos que foram gerados ao longo dos anos, e, portanto, é como se estivessem envolvidos por uma cegueira que só lhes permite ver aquilo que a sua mente, a sua perturbação deixa. A partir do momento que a intervenção espiritual se processa, digamos que há como um clareamento, como se da noite se passasse ao dia, com o despontar da aurora, o espírito começasse a vislumbrar à sua volta toda uma circunstância de que existia e que ele não conseguia vislumbrar. E aí encontram-se muitas das vezes os familiares e, sobretudo, com um papel predominante, as mães que, naturalmente, não se apartam dos seus filhos e acompanham-nos pelo sempre com autorização para os poderem resgatar. Ora, voltamos aqui a frisar a importância de refletirmos sobre a forma como encaramos a própria vida. Então, reparem que são os espíritos que foram invocados, que foram atendê-lo, acolhê-lo, e ele diz aqui: eu vi o esplendor, mas não posso descrevê-lo, porque de facto ultrapassa a nossa compreensão. Apliquei-me em discernir o que era verdadeiro nas comunicações, pronto a contraditar tudo o que fosse errado. Pronto a ser o cavaleiro andante da verdade neste mundo, tal como o fui no vosso. João Barro. Então, digamos, já podemos ver aqui que o trabalho dele continua. E ele agora veio dar uma comunicação cuja importância, para além do que foi dito anteriormente, mas que este último parágrafo se torna relevante a sua tarefa. E qual era a tarefa? Era de acompanhar aquele grupo e, sobretudo, inspirar para a seleção das manifestações, ou sobre as manifestações falsas das verdadeiras. Então, nós estamos aqui num processo que agora é muito corrente com as vias de comunicação rápidas e acessíveis a todos, e aquilo que são as nossas preocupações, as notícias falsas ou, correntemente, as fake news. A nível espiritual isso também acontece. Para nos induzir em erro, há espíritos inferiores, falsos, mesquinhos, que nos vêm inspirar, instigar e muitas das vezes amedrontar, e colocam a sua persistência tal na nossa mente que nós julgamos que aquilo que nos está a ser incutido é da nossa autoria, tem fonte em nós mesmos. Então é importante que nos conheçamos. Então suponham aqui o seguinte, que eu conheço-me e sou uma pessoa que respeito e temo até fazer mal aos outros. Procuro não fazer mal aos outros. E de repente assalta-me um pensamento, suponhamos, para percebermos melhor, que nos induz ao homicídio. O que é que nós pensamos? Se tivermos consciência, se não, isto não está certo, porque isto não faz parte da minha natureza. Não faz parte da minha natureza, da minha formação moral. Isso está fora de questão. Reparem que estamos a selecionar, a apartar de nós qualquer influência negativa. Se nós admitimos, mesmo que remotamente, admitimos essa possibilidade, em determinadas circunstâncias, é muito complicado. É muito complicado. Porque, como já dissemos anteriormente, a mediunidade não é tão somente aquilo que se convencionou estabelecer, que são aquelas faculdades mais correntes. Visão, audição, escrita, efeitos físicos, por aí adiante. Não.
aquela que é transversal, já que Kardec estabeleceu como médiuns todas as criaturas, porque todos somos portadores de mediunidade. Que mediunidade, que faculdade é essa? Intuição. A intuição. Exatamente. A intuição o que é? É a leitura, a percepção daquilo que, ou a inspiração, aquilo que nos é enviado para a mente. É onde se geram os pensamentos, as ideias. Ora, e aí nesse campo, de acordo com a nossa natureza moral, a nossa disposição moral, o esforço que nós fazemos pelo nosso melhoramento, os espíritos que se aproximam de nós vêm nos dar bons conselhos, sob o ponto de vista moral, ou maus conselhos. Então, nós temos que nos conhecermos e dizer, não, isto não é meu. Não pode ser. E eu aparto e substituo um pensamento doentio por um pensamento positivo e saudável. Então, isto vem aqui este espírito dizer que está a trabalhar, continua a trabalhar do outro lado para reduzir a influência dos espíritos inferiores, espíritos falsos, nas comunicações espirituais. Ora, também nos compete a nós trabalhar para perceber nas comunicações dadas pelos espíritos o que tem fundamento espiritual e doutrinário à luz da codificação espírita para podermos selecionar. Portanto, é um esforço que nos é devido e, como tal, não devemos, como dizia o Espírito de Jesus no Evangelho de João, não devemos crer em todos os espíritos, mas vede antes se os espíritos são de Deus. De Deus. Ora, o que quer dizer se são espíritos bons, elevados. Estamos a compreender? Então, não basta só ser médium, não basta só adivinhar, não basta só dizer que você tem uma carrada de espíritos, um caminhão de espíritos às suas costas. Não, não. Isso é corriqueiro. Como diz o outro, isso também eu sou capaz. O que importa aqui é a natureza moral. A natureza moral. Então, o que nós vamos buscar é esclarecimento e consolo. E é isso que nos devem facultar. Esclarecimento e consolo. Está certo? E todos eles, todo esse esclarecimento e esse consolo deve estar entroncado na doutrina de Jesus, nos seus ensinamentos. Compreendemos? Alguma dúvida? Então, quando nós estivermos na presença de qualquer comunicação espiritual, de qualquer comunicação mediúnica, saibamos discernir qual os seus fundamentos, a sua estrutura moral, para nós podermos dizer é falso ou é verdadeiro. Não é o que nós fazemos nas nossas relações humanas, não é? Se houver alguém que nos venha dizer qualquer coisa, nós avaliamos. A partir, quando a pessoa insiste, na segunda ou terceira vez, nós já não deve estar bom da cabeça. Não é? Não me digam que é mentira. À terceira nós já não podemos evitar. Não é? Porquê? Porque não bate uma coisa com a outra. Tu tens um problema qualquer. Nós somos espíritos. Os que se comunicam connosco também é exatamente a mesma coisa. A morte não altera nada. Está certo? E muitos há que se comprazem por nos ver aflitos, aturdidos, sofridos. Eles comprazem-se com isso. Como estão circunscritos nesse meio, então eles ficam felizes com isso. Se não há mais dúvidas, despedimos-nos. Sintam-se individualmente abraçados. Está bem? E vamos fazer a nossa oração de encerramento.
Visualizemos então a figura de Jesus colocada na nossa tela mental. Ele é o caminho da verdade para a vida. E eis-nos que aqui nos encontramos unidos no bom propósito de nos mantermos em sintonia com as forças superiores da vida. Mestre querido, Pai amado e Senhor da vida, nós agradecemos a reunião da manhã e pedimos, Senhor, que as Tuas bênçãos se estendam a toda a humanidade. Sobretudo aos que sofrem nos dois planos da vida. Lembramos os países em guerra, Senhor, nos mais variados pontos do globo. Sirva a nossa humilde oração para reduzir os efeitos do orgulho e do egoísmo que jazem na base de todos os conflitos. São milhões de irmãos nossos que se arrastam com os seus sonhos desfeitos, sonhos legítimos de paz, de harmonia e de concórdia. Mas também aqueles que sofrem as circunstâncias da fome, a ausência de assistência médica, de escolaridade, de acompanhamento, de afeto. Que a Tua paz, Senhor, possa ir ao encontro de todas as instituições e criaturas que se entregam à prática do bem por amor ao bem. São Teus mensageiros que no anonimato levam a esperança aos aflitos, acalentando-lhes, Senhor, a alma sofrida e solitária. Querido Jesus, pedimos-te por este espaço onde nos encontramos, para que a Tua presença aqui encontre harmonia, sintonia, para que a mereçamos, a fim dos necessitados encontrarem em Vós, neste local, o arrimo que procuram. Mestre amado, pedimos-te por aqueles que são fonte da nossa preocupação, próximos ou distantes. Deixa que as asas da nossa oração possam ir além e a todos envolver no mais fraternal abraço. Lembramos as crianças, os jovens, os idosos, os doentes, os suicidas, os toxicodependentes e aqueles que se comprazem ainda com a prática do mal. Por último, Senhor, coroamos a nossa oração com a lembrança da nossa Mãe, de Maria Santíssima, Mãe de todas as mães, para que ela abençoe a mãe de cada um de nós, independentemente das circunstâncias, permitiram-nos o retorno à Terra, oportunidade majestosa para a nossa renovação. Por isso, cantamos hossanas a Deus Pai, pela nossa Mãe, por todas as mães, por todas as mulheres. Muito obrigado, Senhor.